Bem-vindos à Academia Ministerial Vânia Ramiro. Hoje começamos a primeira aula do nosso módulo 1, a disciplina A Pessoa do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28 e a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto base vai ser esse e João 14, versículo 16, que diz que Jesus, ele declarou: eu vos enviarei o Consolador, um da mesma espécie e categoria que eu, para ele estar convosco para sempre. Então a gente tem que entender algo. Ele diz que o amor é de Deus, a graça é do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações é do Espírito Santo. Então a gente quer entender a pessoa do Espírito Santo. Então eu vou começar assim com você. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E esse batismo que Jesus fala em Mateus 28, 19, portanto, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu quero começar assim. O amor é de Deus, a palavra inerente à pessoa de Deus é amor. Deus é amor. Jesus é graça, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor. Ele é o autor da eterna salvação. Então, Jesus é essa pessoa que morreu e ressuscitou no nosso lugar. Se identificou e nos substituiu. Agora, o Espírito Santo é a pessoa que veio, desceu para estar conosco depois que Jesus ascendeu ao céu, ressuscitou. Então, o Espírito Santo é o agente de poder, é o agente de Deus na terra hoje. As pessoas pensam que Deus e Jesus estão na terra. Não, o Espírito Santo está. E Deus e Jesus está através dele, através do Espírito Santo. Agora, isso eu estou falando em questão em posicionamento de autoridade. E nós temos que entender uma coisa. A pessoa do Espírito Santo, ele faz parte dessa trindade, dessas três pessoas que compõem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, quem é a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo é o poder envolvido no plano de Deus. É a pessoa consolador, que é chamado de consolador e ajudador no plano de Deus. Jesus é o que é chamado de Senhor e Salvador. Deus é chamado de Pai. Deus é chamado de amor. Deus é amor. O plano é de quem? O plano é de Deus. João 3,16 vai dizer: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, fala que precisamos ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando sobre o novo nascimento, que é descrito lá em Romanos 10, 8, 9 e 10. Com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito de salvação. Então o batismo que ele está falando não é batismo nas águas, que o batismo de João era batismo de arrependimento. Então as pessoas e todos eles estavam debaixo da lei. A gente precisa entender isso. Porque as pessoas levam que esse batismo é o batismo nas águas, e não é. Colossenses 2, versículo 13, 14, ele vai dizer do verdadeiro batismo, que é o batismo na morte e ressurreição de Jesus. É quando você aceita o plano de Deus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem ser seu Espírito. 1 Coríntios 6, 17, que ele diz que aquele que se une ao Senhor, a Jesus, é um só Espírito com ele. Então, nós vamos aprender quem é a pessoa do Espírito Santo e quem ele não é. João Batista fazia batismo de arrependimento. João Batista estava debaixo da lei, praticando a lei. E aí, quando Jesus chegou no Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava profetizando a respeito de Jesus. E aí ele disse que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E Jesus disse que por hora tinha que ser assim. Porque, concorda comigo raciocina comigo, que Jesus, quando ele chegou diante de João Batista, se você vivesse na época de João Batista, você ia fazer de tudo, porque não tinha salvação. Então tudo que você fazia era errado, você era maldito, e toda vez que você dava de cara com João Batista, você fazia o quê? Seria batizado por ele, porque havia perdão de pecado.
Então, quando Jesus fala sobre um novo nascimento, um novo estilo de vida, ele está falando sobre você receber ele como Senhor e Salvador, Deus como Pai, e a pessoa do Espírito Santo como aquele que está dentro de você, é seu Espírito para sempre. E aí a gente vai abrir em João 14. João 14, versículo 15. Ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai, e vou lhe dar outro consolador. Outro. Então existia um. Qual era o consolador que estava na terra? Jesus era o nosso consolador. Na terra. Ele disse: eu vou lhe dar outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Esse versículo vai tirar outra coisa que o Espírito Santo não é. Ele não está subindo e descendo. Ele está dentro de nós para sempre. Ele não vai dar volta, ele não vai lá para cima, ele não vai para o céu, volta para a terra. Ele, quando eu estou errada, ele não vai embora. Ele não vira as costas, me deixa na coisa errada. Não, ele está no meu espírito para sempre. Eu sei que as pessoas religiosas e quem não entende a palavra não gosta disso, porque elas acham que é por merecimento. Não é. A palavra está dizendo que é o que eu já ensinei a vocês na primeira disciplina. Essência de Deus. É fé. É que o Espírito Santo, ele é o nosso espírito e ele está dentro de nós para sempre. É isso que eu e você, se a Bíblia diz que é assim e ponto final. Um ser humano não vai me convencer do contrário, porque tudo está baseado no plano de Deus. Deus é o autor do plano. João 3,16. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o Espírito Eterno? Hebreus 9,14 vai falar do Espírito Eterno. E aí é outra coisa que a gente passa a ver. As pessoas dentro da igreja só entendem a pessoa do Espírito Santo como uma pomba. Mas quando João Batista foi batizar Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Era uma simbologia. Então ele viu um símbolo descer e a pomba descer e ir no formato de pomba e repousar sobre Jesus. Agora, a Bíblia só fala disso uma vez e fala de outras coisas que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é a água, o Espírito Santo é o rio, o Espírito Santo é eterno. A gente vai falar de várias características dele. Ele é visto como fogo, como azeite, como vento. O vento vai só para onde quer e vai para onde quer. Fala do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele tem vários símbolos de coisas e vários adjetivos a respeito dele. Ele é o Espírito Eterno, ele é o Espírito de vida, ele é o Espírito de conhecimento e entendimento. E Isaías 11, 1 e 2, ele vai dizer que ele é o Espírito do Senhor. Ele vai dizer que ele é o Espírito do Pai. Ele vai dizer que ele é o Espírito de Cristo. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele é várias coisas. E ele aparece como os símbolos dele: azeite, água, vinho, óleo, perfume, várias coisas são símbolos do Espírito Santo. Então o que eu quero que você entenda tem muita coisa para a gente entender como o Espírito Santo funciona, com quem é a pessoa do Espírito Santo. Então ele vai dizer, olha, que se você ama, ele vai te enviar o Consolador e ele vai estar para sempre com você. E isso acontece na hora do novo nascimento. Quando você declara: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e convido a pessoa do Espírito Santo para a partir de hoje ser meu espírito. Então ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo e ele é nosso Espírito. Porque ele é o Espírito do Pai, porque ele é quem revela a paternidade de Deus para nós. Porque ele é o Espírito de Cristo, porque ele era que estava de antemão nos profetas profetizando a respeito de Jesus. Então tudo a respeito do que Jesus ia passar, viver e fazer é o Espírito Santo que revela aos profetas. Agora, a nós, ele é o nosso Espírito. Por quê? Porque ele é quem nos consola, ele é quem nos ajuda. Ele tem 3 palavras para a pessoa do Espírito Santo: ajudador, consolador e socorro. Consolador está aqui em João 14, 16. Ele é o nosso consolador. Ajudador, ele só chama ele de ajudador. Ele diz, eu vou dar. João 15, ele vai falar que vai nos dar um ajudador.
João 17, falando de Jesus orando pelos discípulos, ele fala do ajudador. E em Filipenses 1, versículo 13 ao 20, ele vai falar que o Espírito Santo é nosso socorro. Então vamos lá, a gente pensa no Espírito Santo como consolador, ele é o Espírito de consolo. Aí 1 Coríntios, ele vai dizer, 13, que ele é o quê? Ele é, 2 Coríntios 13, ele vai dizer o quê? Que as doces consolações do Espírito Santo. O amor é Deus, a graça é do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, as doces consolações é do Espírito Santo. Então a Bíblia não se contradiz. A palavra que é de Deus, a de Jesus é Jesus. E aí você vai começar a conhecer as três pessoas. Quem é o Pai, como ele se realiza, como ele se manifesta, como ele age em nossas vidas. Quem é ele em autoridade. Agora, quem é Jesus? A voz de Jesus, o que ele fez. O que ele fez, nem o Pai fez, nem o Espírito Santo fez. Por isso que eu quero que você entenda o amor de Deus. Porque quando a gente entende que o amor é de Deus, que Deus é amor, a gente entende o quanto ele nos amou. E aí, ele conversou com Jesus, para Jesus vir e fazer a parte do plano dele. Jesus, qual é a parte dele? Ele veio, se colocou no lugar de doença, de pecado, de pobreza, de todos os tipos de coisas, se colocou no lugar, nesse lugar maldito que era nosso, e nos substituiu. Pagou o preço por tudo isso. Isso é graça. De graça. Ele pagou o preço e não te cobrou nada. Por quê? Porque aí nós seríamos devedores a ele e não somos. Isso é o dom de Deus para nós. Agora, a pessoa do Espírito Santo, quando Jesus morreu e ressuscitou em Atos 1, você vai ver no primeiro capítulo de Atos que ele vai dizer, olha, eu vou subir, quando eu subir eu vou te enviar. Vai descer a pessoa do Espírito Santo, que é igual, da mesma categoria, igual a mim. Ele é essa pessoa que vai estar para sempre convosco. E ele não está fora, ele está dentro. Como 1 Coríntios 6,17 diz, ele está dentro de nós para sempre, para nos consolar, para nos ajudar em todas as coisas e para nos socorrer. Olhe, consolo é quando acontece algo e você precisa de consolo, de apoio. Agora, ajuda, ele vai te ajudar a praticar amor, ele vai te ajudar a praticar fé, porque um dos nomes dele é Espírito da Fé. Aqui em João 14, versículo 17, chama ele de Espírito da Verdade. Então, ele é o Espírito da Verdade, ele é o Espírito da Palavra, ele é o Espírito de Cristo. Como diz Tiago 1,13, ele vai falar sobre que ele dava de antemão testemunho de tudo que o Cristo ia acontecer, o Espírito de Cristo que estava nele. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo é o agente na terra de fazer acontecer tudo que está na palavra. E eu preciso entender que o Espírito Santo é meu ajudador e meu consolador. Agora, Filipenses 1. Filipenses 1, e eu vou te dar o versículo. Filipenses 1, abra lá comigo que você vai ver o que é que Paulo fala. Ele diz, em nada eu vou ser confundido, pois sei que isto me resultará em salvação. Versículo 19, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Essa é a minha ardente expectativa e esperança, de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o que é que Paulo, e na carta de Filipenses, está passando? Que o Espírito Santo é o nosso socorro. Ele é quem nos socorre. Coisas imediatas que eu não consigo fazer, eu não consigo andar em paz, o Espírito Santo vai me socorrer. Eu não consigo revidar da forma correta. Revidar já seria errado. Reagir da forma certa. O Espírito Santo é quem me ajuda. Eu não sei como andar em domínio próprio. Ele é quem me socorre. Então, nas coisas urgentes e nas coisas que não são urgentes, é através desse poder, porque o Espírito Santo está falando do poder de Deus em operação na terra. Então, por isso que ele está dentro de nós, porque nós seríamos iguais ao povo no Velho Testamento. Não teríamos de condições de cumprir nem a lei, nem viver a graça, mas através da pessoa do Espírito Santo, através do plano de Deus, desse mistério que estava oculto durante séculos e gerações,
que Colossenses 1, 26 e 27 fala, é através desse mistério que foi revelado Cristo em nós. E Cristo está em nós através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Através da palavra, através do modo que Deus estabeleceu para a gente viver. Fé. Então, ele é o Espírito da fé. Abra comigo lá em 2 Coríntios. Ele vai falar sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tremos, portanto, o mesmo espírito da fé, que declara, como está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então eu preciso entender que o Espírito Santo é essa pessoa, tem mais nomes a respeito dele. Então, essa é a nossa primeira aula sobre a pessoa do Espírito Santo.